Olá, canal Uivos inscritos. Me chamo Adeline. Vou contar o caso que aconteceu com minha amiga e comadre Iris. Bem, na época ficamos muito assustados, pois já havia muitos boatos que um lobisomem estava rodeando os sítios. Vez ou outra ouvíamos uns cachorros brigando com algo durante as madrugadas. Às vezes até uns gritos, diferente de tudo que existe. É um grito muito feio que arrepia até a alma. Quando ouvíamos aqueles gritos que pareciam vir das matas, nossos avós ou pais se levantavam rápido da cama para verificar portas e janelas. E muitas das vezes pegavam o sal grosso e jogavam perto, fazendo assim uma barreira, sempre acompanhado de uma oração sussurrada. Minha avó ia até nossas camas e pedia para que ficássemos em silêncio. Nos dizia que lá fora estava um lobisomem, mas logo ele ia embora. Nossa, até hoje eu me arrepio quando lembro. O medo corria por nossas espinhas. Eu rezava para não anoitecer, pois sabia que era muito provável que aquele lobisomem ia uivar novamente. Mas em uma noite de época de São João, aconteceu algo muito mais sinistro do que os uivos. O tal lobisomem apareceu no sítio da minha amiga Iris. Bom, era comecinho da década de 80. Nossos sítios eram da zona rural da cidade de São Romão, norte de Minas Gerais. Na época do acontecido, ainda não tínhamos energia elétrica, o que tornava as noites ainda mais sombrias. Só alguns anos depois, tivemos esse privilégio. O sítio de minha amiga Iris ficava a uns 800 metros, mais ou menos, do nosso. A família dela eram os vizinhos mais próximos que tínhamos. Iris era a mais velha de 5 irmãos, tinha 16 anos. Era responsável por todo o trabalho da casa e cuidar dos irmãos. Seu pai, o finado Bastião, era vendedor ambulante. Só vinha para casa de tempos em tempos. E Dona Potita, sua mãe, era empregada doméstica de rico, lá na cidade. Enfim, era muito comum Iris e os irmãos estarem sempre sozinhos naquele sítio. Às vezes minha mãe e eu íamos lá, ajudá-la com algo que precisasse. Lembro claramente de mamãe sempre alertá-la a trancar bem as portas, pois era perigoso estar naquele sítio à noite sem a presença de um homem. As cozinhas naquela época ficavam para fora da casa, por conta da fumaça do fogão a lenha. E certa tarde, Iris começou a preparar o jantar. Como havia chuviscado durante o dia, as madeiras estavam um pouco úmidas, o que fez com que ela demorasse a acender o fogão. Nisso, a noite já começou a cair. Iris nos contou que Dona Potita não ia retornar para casa naquela noite, então ela se apressou a fazer logo uma sopa, pois seria mais rápido. A distância do puxadinho onde ficava o fogão a lenha e da casa era de mais ou menos 100 metros. Iris levou um candeeiro para perto do fogão e seus irmãos mais novos ajudavam, buscando e levando ingredientes para ela, enquanto ela mexia a comida com uma colher de pau. A noite estava muito escura, devido ter chovido. Logo não se enxergava nada ao longe. O silêncio que fazia naquele momento foi cortado por barulhos de galhos sendo pisados. Iris se assustou e olhou para todos os lados, mas realmente não dava para enxergar um palmo à frente do nariz. Mas o instinto de proteção bateu nela. Assim que seu irmão Jonas chegou perto, com um punhado de machixe, Iris lhe falou: "Jonas, tem alguma coisa aqui fora. Ouvi barulhos de pisadas vindo dali", apontando a direção. "Vai para dentro, Jonas, e começa a trancar as portas e janelas, que eu já vou entrar também." Jonas, mais do que depressa, chamou os irmãos que brincavam perto da porta, levou todos para o quarto e começou a trancar a casa. Iris se apressou em assoprar a brasa, para que a sopa ficasse pronta logo. Mexia para lá e para cá a comida e olhava para todos os cantos. Novamente ela ouviu pisadas. Agora estava mais perto. Segundo ela, nesse momento, sentiu um cheiro muito forte de chiqueiro de porco, misturado com carniça. Logo se lembrou que diziam que esse era o cheiro de um lobisomem. O medo tomou conta da minha amiga, no que ela abandonou a sopa no fogão e correu ligeiro para casa. Bateu a porta com toda a sua força e pediu para Jonas ajudá-la a atravessar uma madeira reforçando a tranca da porta. Assim que fizeram isso,
ouviram passos se aproximando da casa. Eram passos tão pesados que parecia um cavalo trotando. Aquilo se aproximou da porta e começou a forçar a mesma. Sem saber o que fazer, eles correram para o quarto dos pais e se encolheram embaixo da cama. Nesse exato momento, lembro que lá em casa, mamãe já preparava as camas para irmos dormir. Estava uma noite silenciosa e fria, quando de repente começamos a ouvir gritos de crianças, pedindo socorro. Eram muitos gritos, isso nunca eu esquecerei. Mamãe falou: "São as crianças da Dona Cotita." Mais que depressa, papai pegou seu 38, conferiu se estava carregado e falou: "Eu vou lá ver o que está acontecendo, Bastião não está em casa." Assim que ele saiu de casa levando um farolete, ficamos ao pé da porta escutando o que acontecia lá fora. Eu perguntava para a mamãe o que estava acontecendo e ela tentava disfarçar, dizendo que ia ficar tudo bem. Minutos depois, escutamos 3 disparos e mais gritos. Mamãe desesperou e falou: "Meu Deus, eu vou lá ver o que está acontecendo. Vocês fiquem aí, tranque a porta." Pouco tempo depois, eles voltaram para casa, trazendo minha amiga e seus irmãos. Eles choravam muito. Mamãe deu água com açúcar para todos. Perguntei a Iris o que tinha acontecido. Entre soluços, ela contou o que aconteceu minutos antes do meu pai chegar lá. Exatamente o que relatei aqui. O lobisomem estava espreitando ela enquanto ela cozinhava. Quando ela percebeu sua presença, correu para dentro de casa. Ele, por sua vez, começou a arrombar a porta, se jogando contra ela. Se naquele tempo as portas não fossem de madeira forte, com certeza ele teria entrado na casa. Papai sentou na cadeira e estava com os olhos estatalados, incrédulo, e dizia: "A gente precisa se mudar daqui. Olha que eu já estou com meus 59 anos e nunca tinha visto um bicho daquele na minha vida. É o fim dos tempos." De longe eu vi aquilo rodeando a casa. Devia ter uns 2 metros de altura e o bicho era troncudo, as pernas bem finas e torcidas para trás. As orelhas eram caídas também. Tinha pelos no corpo todo e na cabeça também. A cabeça daquilo era de animal, parecia um porco. O bicho andou igual um homem, foi até o fogão a lenha e mexeu na panela que estava lá. Acho que ele estava tentando comer. Me escondi atrás do pé de abacate e dei 3 tiros. Tenho certeza que não acertei nenhum, mas assustou aquilo, pois ele soltou a panela e saiu correndo para o mato. Minha mãe falou para o meu pai: "É o lobisomem. Esses gritos que ouvimos todas as madrugadas devem ser dele." Papai nos mandou ir dormir nesse momento. Ele ficaria o restante da noite de tocaia, pois ficou com medo do lobisomem vir nos atacar. Logo de manhã fomos lá na casa de Iris ver as condições. A porta estava toda troncha. Perto do fogão a lenha estava tudo revirado. E tinha as pegadas do lobisomem. Era como uma pata de onça, só que umas 4 ou 5 vezes maior. Dava para ver certinho o desenho das unhas ou as garras do pé cravado no chão de lama. Quando Dona Cotita chegou do trabalho, ficou sabendo o que aconteceu com seus filhos. Papai ofereceu nossa casa para eles ficarem até seu Bastião voltar de viagem. As 2 noites seguintes, ouvíamos os gritos daquele lobisomem. Eu digo grito porque não é igual a um uivo de cachorro, é diferente. Papai já não dormia mais de tanta preocupação. Quando o Bastião voltou, tomou conhecimento dos fatos e foi para a cidade arrumar um lugar para sua família. Logo se mudaram de lá. Mamãe pressionava papai para fazer o mesmo, pois cada noite que se passava, as pegadas que o lobisomem deixava no chão indicava que ele estava se aproximando dos sítios. Logo, logo, ele ia começar a atacar as criações ou quem sabe até os moradores. Papai arrumou uma casinha no cortiço da cidade e fomos para lá. O sítio ficou abandonado por um bom tempo, até que um dia foi vendido. Eu nunca mais retornei para aquelas bandas, e acredito que minha amiga Iris também não. Mesmo na cidade, às vezes ouvíamos comentários que tinha uma onça brava atacando as criações dos sitiantes. Mas a gente sabia que na verdade era aquele lobisomem. Esses boatos só se acabaram no início dos anos 90. Eu não cheguei a ver, mas só de ouvir os gritos dele e também ver o estrago que ele fez na casa de Iris me deixa com medo até hoje.
Por isso, quando os mais velhos ou sitiantes dizem que viram um lobisomem, eu não duvido, pois ele existe sim, sou prova disso. Até então eu também era uma menina, achava que era conversa dos meus pais para nos assustar, e olha o que aconteceu. Agatha, esse foi um caso verídico, vivido por minha família e pela família da minha amiga Iris. Obrigado por narrar o meu caso. Olá, Agatha, tudo bem? Estou de volta com mais um relato de família. Desta vez, aconteceu com meu tio Valdeci, entre os anos de 88 e 90, quando ele ainda namorava sua primeira esposa. E foi assim que aconteceu. Entre os anos citados, meu tio Valdeci vivia um período especial. Namorava sua primeira esposa, que trabalhava como enfermeira no único hospital da cidade. Todos os dias ele seguia uma rotina bem definida. Depois do trabalho, ia até a casa de meus avós, onde tomava banho, jantava, assistia um pouco de TV e por volta das 22 horas partia para o hospital, onde sua namorada cumpria plantão noturno. Em noites mais calmas, ela conseguia lhe dar atenção e ele passava um bom tempo com ela e suas colegas de trabalho, conversando, tomando um café ou um chimarrão, para espantar o frio serrano daquela época de outono, que já prenunciava o inverno. A nossa região aqui é uma região de serra e por isso é muito fria nessa época. O hospital ficava a 7 quadras da casa dos meus avós e o caminho incluía passar pela prefeitura e atravessar a única praça da cidade, um lugar que à noite ganhava um ar sombrio, com suas plantas ornamentais e árvores altas. Entre as plantas, a famosa coroa de Cristo, que servia como cerca-viva com espinhos. Entre os canteiros da praça também haviam pedras que adornavam os jardins. A única biblioteca da cidade ficava ali, de costas para toda a praça, e atrás dela enormes pedras que marcavam a transição entre a praça e viela principal, que ligava as duas ruas, a da prefeitura com a rua paralela de cima, que dava em frente ao hotel que até os dias de hoje existe. Bem, foi em uma dessas madrugadas, enquanto voltava para casa, que algo inexplicável aconteceu. Meu tio saiu do hospital e, ao atravessar a praça, começou a ouvir um som estranho, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Aproximou-se das grandes pedras atrás da biblioteca e, ao contornar uma delas, se deparou com uma criatura perturbadora. Segundo ele, era um homem, mas com braços e pernas desproporcionais e muito pelo na parte superior do corpo. A criatura respirava de forma pesada, quase ofegante, e babava uma gosma grossa. Titio, que sempre andava armado com um revólver calibre 22, congelou de medo. Ainda assim, sua reação instintiva foi sair correndo. Quando olhou para trás, viu que aquela coisa se levantava lentamente. Desesperado, correu em direção à rua que ficava no final da viela da praça. E, segundo ele, a figura sombria não o seguiu de imediato. Faltavam ainda 5 quadras até sua casa, e tio Valdeci continuava correndo a toda velocidade, mas algo fez olhar para trás novamente, e espantado, viu a criatura exatamente no mesmo lugar em que estava, no final da viela principal, que ficava em frente ao hotel. Com o coração acelerado, ele aumentou o ritmo, e ao virar uma esquina de frente a uma banca de revista vizinha a uma escola, ele ouviu um barulho de cascos batendo no chão, como de um cavalo. Correu mais uma vez imediatamente para a esquina da rua de cima, paralela à rua de onde havia saído. Foi então que olhou para trás e avistou a criatura próximo à banca de revista, e uns 5 cães grandes avançando sobre aquele lobisomem, fazendo um barulho ensurdecedor. Aproveitando aquela distração, tio Valdeci correu mais um pouco, chegando em casa. Ao bater na porta, que era daquelas portas 2 folhas, um de seus irmãos que dormia acordou assustado devido ao barulho. Abriu rapidamente a parte de cima da porta e tio Valdeci praticamente pulou para dentro, pálido como folha de papel. Ainda ofegante, contou ao irmão o que tinha acontecido, mas seu irmão riu, debochando, dizendo que ele estava imaginando coisas.
Contudo, naquela noite, o som distante dos cães continuou ecoando pela cidade, lembrando que algo de inexplicável realmente tinha acontecido, e que quando nos deparamos com o lobisomem, ficamos indefesos, tamanho a perplexidade de ver uma criatura que foge da nossa imaginação. Mesmo armado, a primeira reação de tio Valdecir foi correr e tentar salvar sua vida. Por sorte, ele conseguiu se safar dessa. Fica aqui mais esse relato da minha família. Adoro seu canal. Um forte abraço do seu inscrito Jones Dias. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje. Obrigado aos inscritos que nos enviou. Eu, gente, particularmente nunca vi um lobisomem. Eu já comentei aqui com vocês. Mas já teve casos na minha família. E eu fico até imaginando qual que será a sensação de repente avistar essa criatura. Deve ser um medo indescritível. Imagino que essa moça Iris deve ter passado, sozinha com seus irmãos pequenos, praticamente no meio do nada, com um lobisomem tentando entrar na sua casa. Não dá nem para imaginar, né, o que essas crianças passaram. Graças a Deus, todos do relato ficaram bem, né? Amigos, por favor, continuem fortalecendo o canal, com seus comentários, curtidas, hype e compartilhamentos. É de grande importância o retorno de vocês, assim a plataforma entende que o meu conteúdo tem relevância. Agora vamos aos salves? Vai um salve todo especial com todo o meu carinho para Rosana Souza, Marcelo Stradman, Elisandra Cruz, @Lorine, Emerson Tadeu, @Tonemaí, Orlando Alcovias, Melissa Tavares, Marcelo Furlan, Priscila Alves, Eliezer Gonçalves, Guilherme Martins, Evaldo Ribas, Neia Oliveira, Maria Alves Menezes, Elias Basílio, Ângelo Augusto da Silva, Lúcia de Carvalho, Rosângela Mendonça, Tânia Reis, Karina Alves, Beatriz Reis, Cristiane Neive, Jay Costa, Kátia Cristina, Rosilda Pereira, @Padme Valérios, Aparecido Luciano, Valdênia Oliveira, Rosimeire Ramos, Velda, Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, Cláudia Motola, Nilce do Lago, Luciana Mendes, Alaísa Silva, Cláudia Maciel, Hélio de Castro, Elisa Alves, Gilvânia L., Ana Paula Mendes, Lia da Silva e Bárbara Dias. Família, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são incríveis e muito especiais para mim. Por hoje eu me despeço desejando uma noite abençoada a todos. Que Papai do Céu nos proteja de todo mal. Um forte abraço da sua amiga Ágata e até sexta-feira.